Olha a folga. Deitado de barriga para cima, esperando a comida. É folgar demais, né? Esses aqui são filhotes da minha melhor fêmea. Essa fêmea aqui, ó, com certeza você já acompanhou, né, em vídeos passados, eu mostrando ela. Essa fêmea ágata aí, vermelho intenso, essa fêmea estava separada como macho, né? Era um machinho que ia disputar o Campeonato Brasileiro esse ano. Ia como macho, acabou virando fêmea. Deixa eu arredar aqui um pouquinho. Ia como macho, né? Acabou virando fêmea, graças a Deus. E já tenho 5 filhotinhos dela e tem mais um ovinho aqui. Se Deus quiser, vai eclodir. Seguinte, hoje eu tenho muita coisa para falar com você aqui. Eu vou falar sobre uma dúvida que muitos de vocês estão tendo, que é em relação a pássaros que não estão reproduzindo. Quem não está feliz ainda na reprodução, eu vou falar aqui sobre fêmeas que não estão botando, tá joia? Muito ovo branco, medicação, tá joia? Durante esse período. Eu vou falar sobre um monte de coisa aqui para vocês, enquanto o Ian vai me ajudando tratando os filhotinhos aqui. Eu vou falar com vocês, tá joia? Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Esse da 37, ele é abençoado. Pessoal, tem uma outra coisa que eu vou falar na próxima aula para você, tá bom? Que é algo que o Guilherme me ensinou. O Guilherme falou comigo que ele fez lá no Canário Trato Fino. Eu fiz aqui, foi meio que remendar. Sabe aquele ovo quebrado? Pois é, eu consegui aqui tirar filhotinho de um ovo daquele quebrado, tá joia? Então depois, na próxima aula, eu vou mostrar para você, beleza? Não deixa de colocar aí nos comentários se você está presente aqui nessa aula, tá joia? Pessoal, um amigão, Paulo, ele me passou uma questão aqui e eu falei que ia respondê-lo e, na verdade, ele pegou algumas coisas que estão acontecendo com ele e com alguns amigos dele e aí eu vou ler aqui para você, tá bom? Para você entender certinho o que está acontecendo lá e para a gente conversar sobre isso. Então, eu quero ser bem sincero, você vai perceber que eu vou estar sendo bem sincero na minha fala aqui, tá bom? Vou falar com você, vou abrir o jogo mesmo. Falar o que a gente faz, o que não faz, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então presta bastante atenção agora, eu vou ler aqui, tá joia? Eu vou fazer esse passarinho parar de cantar aqui um pouquinho, para eu ler aqui, então presta bastante atenção. Na moral aí, ei, na moral aí, então vamos lá. Aqui, ele me pediu aqui, né, tal, que eu falasse sobre isso. Então ele falou assim, olha, aqui também tive uns 10 gourados e perdi 7 filhotes até agora. Isso lá na criação dele, tá bom? Então ele teve lá problema com o ovo gourado. Aí ele me passou aqui, ó. Aqui estou fornecendo a farinhada tal, extrusada, fiz Thailand em pó, Bicox e Clavolin antes da reprodução. Então, vai anotando aí. Lembra que eu falei lá no início que é para você colocar, tá sempre aí com papel e caneta? Pois é. Então ele está fornecendo lá farinhada e ração extrusada. Farinhada e ração extrusada. Antes da reprodução ele passou nos bichos Thailand, Bicox e Clavolin. Isso antes da reprodução. Um dos criadores lá. Agora outro criador. Eu forneço aqui a mistura de sementes e uma farinhada seca e úmida. Não faço medicação como preventivo porque entendo que medicamentos não previnem, sim trata. A umidade está em torno de 50% a 60%, em média. Porém, em dias muito secos e quentes, fica em torno de 30% a 40%. Isso aqui está falando da umidade. Hoje, como chove aqui no Rio, está acima de 60%. Meus problemas são muitos ovos gourados e morte de filhotes perto de nascer. Então, qual está sendo o problema deles lá? Qual está sendo o problema desse aqui lá? Esse não deu medicação, né? Segundo ele não deu medicação, porque ele entende que não é interessante, né? Um deu medicação, o outro não deu medicação. E aqui, ovos gourados, né? E filhotes que morrem antes dos dias que antecedem ali ao 13º dia, né? Que é onde eles vão eclodir os ovos ali, vão sair dos ovinhos, vão quebrar os ovinhos. E a demora para nascer, em média 15 dias de incubação na primeira rodada, 4 filhotes separados.
e 7 ainda no ninho. Total de 11 filhotes de 4 fêmeas. As demais 16 fêmeas estão começando a postura. Então aqui, ó, olha para você ver. Alguns filhotinhos morrendo, ovos dourados, filhotinhos morrendo bem antes ali de nascer e demorando até 15 dias, tá joia? Na primeira rodada, de 4 filhotes separados e ainda tem 7 no ninho, total de 11, de 4 fêmeas. As demais 16 fêmeas ainda estão começando a postura, tá? Já então de 20 fêmeas, ele tem lá 11 filhotes. 4 já iniciaram, 16 não. Aqui no caso o outro criador aqui, ó, primeira postura, 15 casais, vai mexendo neles aí para eles pararem, gente, tá aqui, é muito barulho que tá aqui. Primeira postura aqui então, 15 casais formados, sendo que 6 casais colocaram 26 ovos, sendo da seguinte forma, 19 ovos não fecundados, 3 mortos no ovo e 4 nascidos. Então olha para você ver, de 26 ovos, só 4 filhotes que nasceram. São fornecidos farinhada, 5 gramas de alho em pó, 5 gramas de gengibre em pó, 10 gramas de fertivite, 10 gramas de cataxantina para 1 kg de farinhada. Sementes misturadas na farinhada úmida todos os dias. Estruzada, ele serve estruzada também. A umidade em torno de 43% a 54% e temperatura em torno de 28 a 31. Eles estão no Rio de Janeiro, tá? O outro criador, farinhada aqui, farinhada, mistura de sementes, e ele passou também Thailand e estatina antes da postura. Filhote nascendo com pinta preta e morrendo logo após. Fertilidade de nascimento 100%, porém estão morrendo. Passou Bicox também. Então, que esse outro criador, olha para você ver, um criador deu medicação, o outro criador não deu medicação, e agora esse criador aqui deu medicação também, está nascendo tudo, só que está dando pinta preta e os filhotinhos estão morrendo, tá joia? Fertilidade de nascimento 100%, porém estão morrendo. Olha para você ver, e agora vamos conversar sobre isso aqui. Olha para você ver como que criadores da mesma região, a gente está falando aqui de 4 criadores, da mesma região, enfrentando problemas diferentes, tá joia? E se todo mundo tivesse enfrentando o mesmo problema, seria mais fácil da gente resolver, né? Mas a gente chegar no consenso aqui para tentar resolver. Mas cada um está passando por um problema diferente e uns deram medicação antes da choque, outros não deram. Então vamos lá. Geralmente, o que a gente aprendeu lá atrás, o que muitos criadores fazem, eu já fiz muito, né? De como a gente não tem uma noção de problemas que possam existir no nosso plantel, porque às vezes a gente olha o nosso canário, né, o nosso machinho, a nossa fêmea, e eles estão saudáveis. Estão saudáveis, o machinho está cantando, a fêmea está bacana, né, os bichos estão ativos ali, estão se alimentando bem. Porém, pode existir algo dentro deles, né, algum fungo, alguma bactéria, algum vírus que o organismo deles consegue passar normalmente, né? Eles conseguem sobreviver normalmente com esses problemas, né? Eles convivem normalmente com esses problemas. Mas os filhotinhos, eles nascem muito debilitados, né? O filhotinho a proteção dele, né, do organismo dele, vai acontecendo, vai melhorando, vai aumentando na medida que ele vai se desenvolvendo, ok? Então eles nascem no 0 a 0 mesmo. Então ele vai crescendo, né? Ele vai se desenvolvendo e ele vai recebendo ali o que ele precisa para poder combater alguns problemas. Então é muito comum da gente ter um plantel que aparentemente está saudável, mas começa a acontecer alguns problemas com os filhotinhos. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, como a gente não tem uma noção do que está dentro, a gente está vendo só o que está fora, e às vezes a gente não tem acesso a um veterinário, e às vezes a gente não tem uma pessoa mais próxima que tem um conhecimento mais técnico. Então acaba que muitos criadores, e eu já fiz muito isso, a gente prefere passar algumas medicações nos pássaros antes da reprodução. Pelo que eu percebi, tá, já é na prática da criação, e a gente percebe nessas perguntas aqui que foram feitas, que isso não adianta muito, ok? Porque
Se você pega um ano em que as suas aves os seus filhotes estão nascendo com problema, cara, é muito difícil. Se você passou medicamento, se você não passou medicamento, o que eu percebo é que de tempos em tempos aparecem algumas coisas. A pinta preta, por exemplo, né? A pinta preta é um sintoma. Então a pinta preta, por exemplo, já matou muito bicho Brasil afora, mundo afora. Tá? Já, hoje em dia é menos comum, acontece, mas grande parte dos plantéis onde aparece ali a pinta preta, nos filhotes, os filhotinhos já conseguem, geralmente o pessoal entra com clabulinha, entra com algum antibiótico e consegue combater, tá? Já parece que os problemas não estão vindo com tanta força quanto vinham lá atrás, que a gente conseguiu dar uma melhorada nisso aí, tá joia? Então, o que a gente observa desse tipo de manejo, né, que é oferecer medicamento? Eu, por exemplo, quando eu criava tarinha, eu lembro que eu aprendi a criar tarinha assim, né, poxa, a cada 3 meses você tem que passar uma bateria de medicamentos, uma bateria de alimentos ali nos pássaros para poder chegar na reprodução. Outros criadores que eu tinha contato, os caras não passavam nada e reproduziam normalmente, ok? Então, a gente acaba trazendo isso para a nossa criação de canários e alguns criadores ainda fazem isso. Vocês acompanharam, estão acompanhando aí a minha criação. Eu tenho o prazer de abrir, de fato, o meu criatório para vocês. Vocês têm acesso ao meu criatório aqui, né? As coisas que acontecem também. Eu estou conversando com vocês aqui, vocês estão vendo que tem filhote, porque o Ian está tratando aqui dos filhotinhos. Então, poxa, tem filhote lá no qualital. O qualital não está falando algo com a gente que não acontece lá. Ele não está inventando, não. Está nascendo filhote lá. Os bichos estão fortes. Ó. Os bichos, graças a Deus, estão bem saudáveis. Olha o meu Instagram, os stories do meu Instagram, que vocês vão ver que é filhote o dia todo. Tá? Então, graças a Deus, eu cheguei num ponto aqui que a criação está bem estável. Okay? Os filhotes estão nascendo super saudáveis. Eu consegui tirar uma quantidade muito boa de filhotes. Mas isso eu fui aprendendo com o tempo. Ok? Então, o que a gente poderia falar? E esses problemas aqui são problemas que vocês estão enfrentando, muitos de vocês estão enfrentando, né? Muitos de vocês estão assistindo esse vídeo aqui por causa desse tipo de problema que pode estar acontecendo aí com você. Então, vou ser bem sincero com você aqui sobre algumas coisas, tá joia? Para a gente tentar resolver esses problemas aqui e ajudar tanto esses amigos quanto você aí também. Em relação, vamos começar pelo mais básico, o que seria a umidade, ok? A gente tem conversado muito sobre isso, é um problema de fato. A umidade do ar dentro do criatório, em climas mais secos é complicado, em climas mais úmidos é complicado também, porque começa a mofar, o papel de fundo começa a mofar, o alimento começa a mofar. Então, um tem problema que o ovo não eclode, o outro tem problema com fungo, né? Então, isso aí a gente tem que saber, tá sempre balanceando as coisas, né? Não pode ser úmido demais e não pode ser seco demais também. Tem colegas que estão gastando R$1.000, R$1.500, R$1.200, R$2.000 em aparelhagem para colocar no criatório. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu gasto aqui R$15, mais a água, né? R$15 no borrifador, mais a água, até porque eu me sinto na obrigação, porque seria muito simples, muito fácil eu colocar um aparelho aqui, tá? E esse aparelho umedecer aqui o meu ambiente de criação. Só que é o seguinte, vamos supor que eu gaste R$2.000, R$2.500 num aparelho, numa aparelhagem aqui, deixo aqui bacana. Será que 80% das pessoas que acompanham o meu trabalho, elas vão ter condições de pagar esse valor? Então, eu mostro para vocês que isso aqui funciona. R$15 mais a água que você vai gastar e mais a sua energia, funciona. Aqui, olha, o que você vai fazer? Aqui, ó. Pode borrifar nas gaiolas aí, ó, borrifa. Pode borrifar nas gaiolas, pode borrifar nos pássaros, tá bom? Nesse período de reprodução, a gente não vai ficar tirando os pássaros daqui, colocando, levando lá para o sol, botando banheira. Quem tem condições de colocar banheira, eu não coloco banheira. Não dá para eu ficar colocando banheira nesse monte de gaiola aqui, tá bom? Quando a gente está no período de muda, de manutenção, eu levo os pássaros para fora, eles tomam sol, os bichos tomam um banhozinho deles lá, mas aqui na época da reprodução não fique fazendo isso não, não dá, gente, não dá para ficar fazendo isso, é trabalho demais, ok? Então aqui tá para nascer filhotinho, aqui ó, você pode pegar, ela saiu, pode borrifar no ninho, tá? Já você não vai encharcar o ninho, você não vai encharcar, se você conseguir fazer isso com água morna, melhor ainda, que você não vai alterar demais
a temperatura lá do ovo, mas pode borrifar na fêmea, tá joia? Pode jogar água nela. Aqui, ó, faça isso que vai resolver em muito esse problema de baixa umidade aí no seu criatório, tá? Eu resolvo aqui assim, o método mais simples. Carlos Alexandre, eu tenho um umidificador de ar aqui, excelente. Carlos Alexandre, eu tenho climatizador, excelente, pode usar. Só que o seguinte, muito cuidado, se o seu criatório, porque se umedecer demais, o que vai acontecer? Pode começar a dar fungo aí, se tiver madeira, porque é o seguinte, se tiver madeira aí no seu ambiente, de repente se você tem dentro do seu criatório tem muito jornal, a pilha de jornal, de papel, alguma coisa que vai ser um ambiente propício para a proliferação de fungos, então é mais complicado, tá joia? Então aqui, olha, isso aqui resolve. Pô, Qualitar, mas eu não tenho condições de ficar o dia todo no meu criatório para fazer isso aí. Compra um umidificador, deve custar aí uns R$120, R$150, vai te ajudar, tá joia? Se você puder no umidificador colocar um ventiladorzinho, alguma coisa para poder tentar espalhar mais. Se não, aqui, ó, uma outra coisa aqui, olha. Sabe o que é isso? É uma bacia de água. É uma bacia com água, tá aqui, ó. Tá aqui uma bacia com água. Se você colocar um pano aqui, é melhor ainda, tá joia? Colocar um pano ali por cima ali é melhor ainda. Então, tem como, é lógico, você vai tomar cuidado para não criar um ambiente ali também para o pernilongo, esse tipo de coisa, né? Cuidado com isso aí. Mas dá para você resolver esse tipo de problema. E aí o seguinte, a gente tem um outro problema, eles estão no Rio de Janeiro, poxa, muito quente, tá bom? Muito quente mesmo. Então, o que eles podem fazer lá? Poxa, eles vão ter que dar uma melhorada. Aqui, graças a Deus, eu estou na parte de baixo da casa, então aqui é bem fresquinho. Aqui a temperatura fica bem agradável. Mas a gente pode pensar em outras coisas, em relação a os filhotinhos morrendo, né? O filhotinho no ovo gorado, a temperatura muito alta. Temperatura muito alta pode atrapalhar. Só que tem um porém. Se fosse questão somente da temperatura alta, era para estar eclodindo ali com 13 dias. Está demorando um pouco mais. Então, será que as fêmeas não estão saindo muito do ninho? Uma possibilidade. Tá vendo? Ó, vamos pensar aqui, ó. Se está muito quente, se está gorando, se está filhotinho morrendo, né, antes de nascer, é porque às vezes a temperatura está muito quente. E aí, só que nesse caso, era para estar nascendo com 13 dias mesmo. Como está demorando 15 dias ou mais, pode ser que as fêmeas estão saindo muito do ninho e está gorando alguns ovinhos, tá bom? E essa demora aí pode ser porque as fêmeas estão saindo muito do ninho. Então, observa a sua criação. As fêmeas estão saindo muito do ninho? Poxa, qual fêmea que está saindo muito do ninho? Aquela ali. Poxa, eu vou tirar, vou passar os ovos para outra fêmea. Identifique no seu plantel quais são as fêmeas que têm as melhores características para reprodução, tá joia? E dê preferência nas filhotas delas, beleza? Em relação ao que a gente estava falando aqui dessa medicação, tá bom? Gente, tem muito medicamento que foi falado aqui que é só para você gastar dinheiro à toa. Se você conversa com o veterinário, você vai ver que muita coisa não tem necessidade nenhuma, né? Por exemplo, o Bicox aqui, gente, eu não sei qual foi a última vez. Olha o tanto de filhote que vocês estão vendo aqui o Ian tratar. Eu não sei qual foi a última vez que eu usei Bicox na minha criação. Mas aí é o seguinte, faço a coleta de fezes, mando para o Dr. Marcelo Maluf, ele faz lá, ele manda lá para o laboratório, é feita a análise, então a gente vê que o nível de coccídeos aqui está ok, então não tem necessidade de passar esse tipo de coisa, tá joia? Vermífugo, esse tipo de coisa, e tem muito tempo que eu não uso
isso para os bichos aqui, tá joia? Vocês acompanham, vocês sabem. Né? Você sabe, agora com a parceria que eu tô com a Ingercal, aí eles me mandam algumas coisas e eu vou passando no plantel e vocês acompanharam tudo isso. Eu não escondi nada de vocês. Vocês viram, né? Acompanharam tudo que eu usei aqui antes e agora durante o período de reprodução, tá joia? Então, muito cuidado com essa oferta de medicamento, porque eu vou te falar a verdade. O ano que for para ser ruim a sua criação, com medicamento ou sem medicamento, eu já tive ano péssimo de tirar quase nada de filhotes, eu e vários amigos. E o seguinte, a gente ia alterando, mandava para fazer exame e usava antibiótico, e cada vez um antibiótico mais forte do que o outro, e nada resolvia, nada adiantava. Então, muito cuidado com isso, tá vendo? Vai para o simples. Siga sempre o simples, tá? Sempre o simples na sua criação. Pega, senta um fim de semana aí e assiste os vídeos aqui. Olha como é a minha criação, como que eu faço aqui na minha criação, para você ver a simplicidade que é a minha criação. Você vai ver sempre ali uma farinhada seca, uma farinhada úmida. Você vai ver a água, você vai ver a sementinha lá disponível para eles, junto com a farinhada úmida. Você vai ver a simplicidade que é a minha criação e vai fazendo isso. Porque, de fato, hoje, eu queria ter mostrado para vocês, mas não ia dar tempo, não. O que eu fiz? Eu tirei daqui hoje 4, 5, 6, 7. 7 fêmeas, eu tirei daqui 7 fêmeas que não ia botar, que dificilmente vai botar. Tá? Já é fêmea que até agora nada, assim, que eu olhava e falava assim, não, essa fêmea aqui não vai dar nada, não, a barriguinha tá muito ruim e tal. Tirei daqui 7 fêmeas. Foram lá para as zoadeiras, tá? E já ocupei as gaiolas com fêmeas que estavam aprontando lá. Então, assim, ó, agora aqui, praticamente, todas as fêmeas que estão aqui são fêmeas que ou já estão reproduzindo ou estão para começar a reproduzir. Porque não tem muito segredo, não tem muito o que fazer, tá? Se o machinho não está enchendo o ovo, poxa, a alimentação que os caras estão dando aqui para os bichos está bacana demais, está muito bom. Ok? O cuidado, né? Acredito que o zelo, o cuidado que eles têm com as aves lá, poxa, muito bom. Pô, ele tá aí, não tá dando, e não tá dando. Por quê? Se não tá dando, é porque tem fêmea aí que não vai botar mesmo, tem machinho que não vai encher ovo. Então pega esses bichos, separa, tá joia? Deixa separado, foca, coloca o seu foco mesmo naqueles bichos que estão reproduzindo. Faça o melhor que você conseguir com esses bichos que estão reproduzindo, que você vai ver que você vai ter um resultado muito melhor. Em relação ao amigo aqui que está nascendo 100% de fertilidade de nascimento, porém está nascendo, né? Ele falou que está dando a pinta preta. Olha, o que eu tenho indicado para vocês, o que eu faço, quem geralmente me passa isso aqui, o que eu falo é aqui, o clavulim. Tá vendo? Eu já mostrei várias vezes, está lacrado. É o clavulim, esse aí, tá bom? Esse aí, ó. Você vai pegar todo o conteúdo desse frasco aqui, é um pó, e mistura, tem que ser esse aqui, tá? Clavulim aqui, ó. Mistura todo o conteúdo desse frasco, precisa de receita. E em meio quilo de papinha, e você vai oferecer para os seus filhotes aí. O filhote acabou de... Gente, acabou aqui, ó. Esses filhotes aqui, ó, que eu mostrei para vocês aqui, da gaiola 30 aqui, da minha melhor fêmea, acabaram de nascer. Tá, deixa eu ver se está nascendo. Tem um aqui para nascer. Não, aqui tá para nascer hoje também, não saiu ainda. E aqui. Agora eu entendi por que estão nessa cantoria danada, é porque eu tô sentado, eu tô parado. Quando eu fico movimentando, é o vídeo que eu gravo movimentando, aí eles ficam mais quietos. Por isso que eu tô reparando que o barulho tá demais hoje. Não nasceu, não, senão eu ia mostrar para você. Filhote acabou de nascer aqui, ó. Esses filhotes acabaram de nascer. Esses filhotes aqui, esses 2 filhotes, não tem 1 hora que eles nasceram. E já receberam a papinha. Já receberam a papinha. Tá, o Ian já deu a papinha para eles aqui, ó. E aí, aqui eu dou a papinha 3 vezes no dia. Os meus pássaros recebem a farinhada úmida. Depois que as fêmeas dão a tratada, eu venho e trato. Quando é depois de meio-dia, eu venho, dou uma passada também. E à tardezinha, finalzinho da tarde, eu venho, dou uma passada também e trato dos filhotes. Já geralmente o papinho deles na primeira vez que eu trato e na última já está bem cheio, eu só complemento. No meio do dia, ali, não, geralmente eu encho mais de papinha, que as fêmeas tratam menos nesse período. Mas de manhãzinha e à tarde, geralmente é só um complemento mesmo, porque eles recebem
muito alimento de manhãzinha e à tarde das fêmeas. Beleza? Então é o seguinte, o que que eu tenho para a gente fechar aqui? O que que eu tenho para dizer para vocês aqui, ó? Fiquem tranquilos, por quê? Porque isso aqui é a nossa diversão, tá? Já a gente não tem que estressar com isso aqui. Ah, mas eu queria tirar 100 filhotes, vou tirar só 20. Ah, paciência. Vai ter um ano que você vai querer tirar 100, você vai tirar 300. Porque o negócio vai estar tão bom para você, igual, por exemplo, vamos pensar o Joseph, por exemplo. Poxa, o Joseph, arrumei uns bichos bacanas para ele, ajudei ele a remontar o plantel lá. O cara tá arrebentando de tirar filhote lá, já pediu mais não sei quantas anilhas, pediu a anilha agora de novo, já pediu mais anilhas, por quê? Porque ele tinha feito uma projeção, só que começou a pipocar filhote lá, aí ele já pediu mais anilhas. Então assim, faça o melhor que você consegue fazer, tá bom? E o grande segredo, pessoal, agora para a gente fechar de fato, o grande segredo está na seleção, ok? Está na seleção, está em você enxergar isso aqui de maneira profissional. Aí você falar assim, poxa, ter tudo anotado, ter tudo, um esquema certinho da sua criação, porque, essa fêmea, cada postura dela era 4 ovos, 5 ovos, ela choca direitinho, os filhotes nascem saudáveis. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar os filhotes dessa canária, para ir desse canário, para poder manter no meu plantel. Lá na frente você vai começar a colher os frutos dessa seleção. Porque o que de fato não é o remédio que vai resolver o seu problema aí, pode amenizar os problemas, tá joia? Mas não é a medicação que vai resolver os seus problemas aí. O que vai resolver os seus problemas é o tempo através da boa seleção que você vai fazer do seu plantel. Pô, Qualitar, mas eu queria que você me falasse o seguinte, faz isso. Não tem muito o que fazer. Não tem, por isso que eu falei, eu vou ser super sincero com você, não tem muito o que fazer. Poxa, alimentação não é, tá? Excelente a alimentação que vocês estão servindo. O cuidado que vocês têm com as aves, poxa, não tem muita coisa. Vocês já ofereceram a medicação que precisava. Tá? Já aqui, o que dá para fazer, no caso dos filhotes, beleza. Alguns criadores, quando está tendo, por exemplo, ovil gorado, poxa, pega uma amoxicilina, passa no plantel todo, pega aí uma enrofloxacina, passa no plantel todo. Tem criador que faz isso. Graças a Deus eu não estou tendo necessidade de fazer isso aqui. Filhote super saudável, não estou precisando. Poxa, mas está gorando o ovo demais, está fazendo isso, não é temperatura. Poxa, pode fazer isso, posso fazer isso. Pega uma amoxicilina, pega uma enrofloxacina, escolhe um deles e passa no plantel todo. O ideal seria se você mandasse fazer exame, alguma coisa nesse sentido. Mas não dá para fazer? Pega uma medicação dessa, vai ali conforme a bula e passa no seu plantel todo, ok? Tratamento de no mínimo 10 dias, ok? Passa no plantel todo, pode deixar os bichos continuar reproduzindo, passa no plantel todo. Se os filhotes começaram a nascer, aí dá aqui o Clavulin. Tá? Já lembrando que eu não sou veterinário, eu não tenho condição técnica alguma de passar medicação, nada disso para você. Eu sou um criador extremamente dedicado, que tenho o maior prazer de te ajudar, de abrir o meu criatório para fazer com que você veja de fato o que acontece dentro de um criatório, como que a gente faz para poder se dar bem na criação. Então, e o que eu posso te dar é o seguinte, são dicas de coisas que eu já fiz, de coisas que eu faço, tá bom? Que me trazem resultado. Mas isso que eu estou falando é um paliativo, para você tentar resolver um problema aí de urgência, mas o que vai resolver de fato a sua condição aí é quando você conseguir trazer menos pássaros de fora e você ter mais pássaros da sua própria criação para poder reproduzir aí, para poder tirar os seus filhotinhos aí, beleza? Como eu falei, esse filhote aqui, ó, tem um filhote desses aqui, ó, que o ovo estava quebrado e eu consegui resolver e o filhotinho nasceu, tá? Então, na próxima aula, eu vou te falar o que eu fiz, tá? O que eu fiz, que o Guilherme me ensinou que eu fiz, para poder resolver esse problema. Olha, tá até aqui, ó. Tá até aqui. Vou mostrar aqui ao vivo para você. Olha aqui, ó. A casquinha do ovo. Não sei se vai dar. Eu gravei, tá? Eu gravei, fiz o acompanhamento. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui.
Consegue ver que tem uma casquinha dentro da outra? Não vai dar para ver direitinho. Mas aqui, ó, tem uma casquinha, tem duas casquinhas de ovo aqui, ó. Tem duas casquinhas de ovo aqui. Eu vou até guardar ela. Para mim tinha se perdido. Tem as sementes que comem a casca, né? Vou guardar ela. Vou mandar a foto. Eu vou postar a foto agora. Eu vou postar essa foto aqui lá nos stories do meu Instagram, tá joia? Eu vou postar lá a foto para você ver melhor o que eu estou querendo te falar aqui. Beleza? Não deixa de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui nessa aula para eu não te dar reprovação no final do ano, tá joia? Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também, @Canario Qualitar. Tô ficando por aqui, um forte abraço e com Deus.